Dudu e Lili já estão aqui deitadinhos para ouvir a história. Mas me diga uma coisa, a atitude deles estava correta brigando um com o outro? Tem muitos irmãozinhos, amiguinhos, muita gente brigando por aí. É sobre isso que nós vamos falar. Ressentimento ou perdão? Qual deve ser a nossa atitude? Jane e Daniel também viviam brigando. Eles eram dois irmãos. Jane falava assim: Daniel, cadê a minha bola que estava aqui? Eu quero brincar. E ela sumiu, eu tenho certeza que foi você. Daniel: não, Jane, não fui eu não. Você que anda pegando as minhas coisas. Eu vi que você pegou o meu caderno de matemática para copiar a atividade de casa. O quê? Você está dizendo que eu estou copiando a sua lição de casa? É assim, né? Então não te ajudo mais na tarefa de casa. Ah, você não vai me ajudar? Não é, Jane? Então tá. Então não vou lhe emprestar o meu rádio que você gosta tanto. Jane ficou decepcionada porque ela queria muito o rádio de Daniel para poder ouvir com a sua amiguinha Kátia. Mas agora já era tarde porque os dois haviam brigado. Será que essa deve ser a atitude correta de dois irmãos viverem? Olha, o discípulo de Jesus tinha também muitas dúvidas a respeito do perdão. Será que devemos perdoar todas as pessoas que nos magoam? Pedro fez essa pergunta para Jesus. Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus então respondeu: Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7. Jesus estava dizendo a Pedro que não há limites do número de vezes que devemos perdoar alguém. Para que Pedro pudesse entender isso, Jesus contou uma história. A história de um servo que devia muito dinheiro para o rei. Ele foi levado à presença do rei. Chegando lá, ele pediu: olha, Senhor, por favor, perdoe a minha dívida. É uma dívida muito alta, eu não tenho condições de pagar. O rei então disse: você, sua mulher e seu filho serão vendidos como escravos. Ele então ajoelhou e suplicou: eu prometo, eu vou pagar a dívida. Mas o rei sabia que isso nunca aconteceria, porque ele não tinha condições de pagar uma dívida tão alta. Então o rei perdoou a dívida daquele servo. E o servo saiu da presença do rei. Mas este servo tinha um outro servo que o devia. Ele imediatamente foi atrás do servo e queria o seu dinheiro de volta. O servo devia muito pouco, mas o pouco que devia ele também não tinha condições de pagar. Mas este servo que havia sido perdoado pelo rei não teve a mesma atitude. Ele não teve misericórdia e colocou o servo na prisão. Olha que atitude ele teve, uma atitude de ressentimento, de mágoa, de rancor, de guardar aquela dívida dentro do coração como algo que precisava ser feito. Ele não agiu como o rei, que foi bondoso, misericordioso. Ele guardou ressentimento no coração. Era uma dívida que ele também não tinha condição de pagar. Era uma dívida muito alta, mas mesmo assim o rei perdoou. A mesma coisa acontece conosco. Nós tínhamos uma dívida muito alta diante de Deus e não tínhamos condições de pagar. Eram os nossos pecados. Então Deus providenciou um meio de pagar essa dívida, e o meio que Deus usou foi através da morte do seu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida diante de Deus. Era isso que Jesus estava mostrando para Pedro.
mostrando para ele que nós devemos ter a mesma atitude que Jesus teve para conosco, do que o Pai teve para conosco, de perdoar os nossos pecados. Então devemos ter esta mesma atitude. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então vamos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus e seguir o exemplo de Jesus, que perdoou os nossos pecados. Olha essa musiquinha que nós vamos cantar. Toda vez que o seu coraçãozinho estiver cheio de ressentimento, coloque em prática o que essa musiquinha está dizendo. Pare, pense no exemplo de Jesus. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar.